Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo da Venezuela libertou 5 presos políticos e os Estados Unidos suspenderam temporariamente parte das sanções econômicas impostas ao país. As medidas estão num acordo que prevê eleições livres e transparentes na Venezuela no ano que vem. O governo venezuelano e a oposição anunciaram um acordo para as eleições presidenciais no país marcadas para 2024. Os termos do acordo foram anunciados depois de uma reunião conjunta em Barbados, no Caribe. Após o tratado, 5 presos políticos foram libertados e os Estados Unidos suspenderam parte das sanções econômicas contra o governo do presidente Nicolás Maduro. O fim das restrições permitem que os venezuelanos voltem a vender para os Estados Unidos o seu principal produto de exportação, o petróleo. A medida pode ajudar a aliviar a grave crise econômica que a Venezuela enfrenta há vários anos. O acordo garante eleições livres e confiáveis na Venezuela. A suspensão das sanções econômicas é suficiente para reduzir a crise econômica do país? O acordo garante a troca de poder se Maduro perder a eleição. O JR 15 Minutos de hoje analisa o acordo na Venezuela e seus desdobramentos na política e na economia do país com Rafael Araújo, professor de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso. É um prazer participar com vocês do podcast sobre um tema tão importante para o Brasil. Quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter da Record TV. Fábio, apesar do anúncio, há ainda questões pendentes nesse acordo. Oi, Celso. Muitíssimo obrigado pelo convite. Olá, professor Rafael. Celso, Venezuela, é sempre um assunto muito delicado. Mas vamos lá. Logo depois do acordo, o representante do governo e a oposição apresentaram avaliações diferentes. Para a oposição, cada parte poderá escolher o seu candidato à presidência de maneira livre. Mas o representante de Maduro disse que condenados pela justiça não podem ser candidatos, o que exclui, naturalmente, nomes importantes da oposição venezuelana, como Maria Corina Machado, Henrique Capriles e Juan Guaidó. Professor, esse acordo ainda depende de mais negociação para garantir as eleições livres para os venezuelanos? Eu acho que a gente tem que mensurar a dimensão do acordo, o que a gente tem nesse momento. O documento divulgado a partir da reunião em Barbados aponta para eleições livres na Venezuela e com a participação e o acompanhamento da comunidade internacional. E, literalmente, no documento se fala no acompanhamento por parte da ONU, da União Europeia, do Instituto Carter, da União Africana, entre outros atores importantes e organismos importantes internacionais. Então, nesse sentido, pode, nesse momento, vislumbrar uma pactuação entre governo e oposição. Embora ainda não se saiba o que vai acontecer com personalidades políticas condenadas, como aquelas que você citou agora, Maria Corina Machado, ou o Juan Guaidó e o Henrique Capriles, diante de uma perspectiva de um acordo entre governo e oposição, a gente pode imaginar que essas figuras importantes da oposição participem do pleito. Então, embora isso não esteja claramente no documento, termos políticos diante do que vem acontecendo na Venezuela, a gente pode imaginar que daqui até o ano que vem, governo e oposição, mais países como a Noruega, o México, o próprio Brasil e a comunidade internacional como um todo, que tem acompanhado a situação política da Venezuela, que eles costurem um acordo que garanta a participação de figuras importantes da oposição, como aquelas que a gente mencionou aqui, que evidentemente tem peso político na Venezuela hoje, em especial Henrique Capriles e a Maria Corina Machado. Então, temos que ver quais serão os desdobramentos, mas eu acredito que possa ter sim um acordo que garanta a participação deles. Após o acordo, os Estados Unidos suspenderam parte das sanções ao setor de energia da Venezuela. Mas isso pode ser revertido se o governo de Nicolás Maduro não suspender a proibição a candidatos e não libertar prisioneiros políticos. Professor, é cedo para comemorar esse possível acordo?
Na verdade, Celso, o governo norte-americano, na quarta-feira, suspendeu por 6 meses as sanções ligadas aos setores do petróleo e gás e de extração de minérios, em especial do ouro, né? Para além de garantir o fluxo de bônus, né, da dívida venezuelana ou de ativos da PDVSA. Então, essa suspensão é temporária por 6 meses, já está em prática, inclusive o próprio governo da Venezuela soltou das prisões figuras importantes da oposição que estavam presos, como o ex-deputado Juan Requesens e o jornalista que é próximo a Juan Guaidó, Rolando Carreño, entre outras figuras. Então, o próprio fato dos norte-americanos flexibilizarem as sanções temporariamente e o governo liberar alguns, né, presos políticos indica aí uma possibilidade de um acordo que, inclusive, leve, né, a uma suspensão definitiva das sanções, já que uma coisa, pelo menos para mim, é muito clara, né? As sanções implementadas desde 2015, elas não contribuíram, não alcançaram o objetivo político dos Estados Unidos e dos seus apoiadores, né, e seus pares dentro da Venezuela, derrubar o governo Maduro. Professor, os dois lados têm muito interesse nesse acordo, né? Maduro precisa da redução das sanções para, ao menos, aliviar a crise econômica na Venezuela, que é imensa, e ter alguma chance nas eleições. Mas para os Estados Unidos também é importante o acordo, para voltar a ter acesso ao petróleo venezuelano. Nesse momento de crise, no fornecimento mundial de petróleo, como é que fica essa situação? A suspensão das sanções e o retorno em termos normais da Venezuela ao sistema econômico internacional interessa tanto aos venezuelanos quanto aos norte-americanos, ainda mais no momento que a gente vive a crise decorrente no Oriente Médio, nesse momento, né, o conflito entre o Hamas e Israel, e ninguém sabe quais serão os desdobramentos desse conflito, com o possível envolvimento do Irã, e já temos a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então a gente está falando, né, de dois conflitos, né, internacionais que, de certa forma, tocam no tema sensível do petróleo e gás. E há uma necessidade, obviamente, econômica de fornecimento, né, mundial de ambos. O petróleo é tão importante que o anúncio do acordo fez aí a cotação do produto cair no mercado internacional. Agora, a economia venezuelana é muito dependente da exportação do petróleo, ou seja, a retomada da venda de petróleo é suficiente para reduzir a crise econômica que graça na Venezuela há tantos anos? De 90% do que a Venezuela exporta advém do petróleo. O petróleo é fundamental para a economia venezuelana. Obviamente que a suspensão das sanções vem muito a ajudar o governo, né, Nicolás Maduro, mas sobretudo a população venezuelana. Segundo dados da ONU, até agosto desse ano, algo em torno de 7,7 milhões de venezuelanos migraram ou estão buscando refúgio. O país vive uma crise de ampla magnitude social e econômica e, obviamente, o restabelecimento das relações comerciais com os Estados Unidos e a comunidade internacional como um todo é fundamental para a Venezuela, mas não apenas para o governo, mas para o mais humilde cidadão venezuelano que está asfixiado pelas sanções. O grupo de oposição venezuelana que participa das negociações do acordo se chama Plataforma Unitária. Há realmente unidade na oposição do governo de Nicolás Maduro? Se o acordo for confirmado, há um candidato natural da oposição para disputar a presidência do país em 2024? Historicamente, a oposição venezuelana a Nicolás Maduro e ao chavismo como um todo, ela sempre foi muito dividida. Óbvio que a plataforma de unidade democrática, ela busca reunir essas diversas oposições e, obviamente, que, pensando uma articulação para derrotar Maduro, seria interessante ter um candidato unitário ou uma chapa que tivesse como presidente e vice figuras políticas relevantes da Venezuela. Nesse sentido, imaginando que diversos setores da oposição consigam articular uma chapa em comum, acredito que dois nomes são fortes postuladores a uma chapa em comum, né? O Henrique Capriles e a Maria Corina Machado. Agora, Capriles e Machado, eles caminham por estradas diferentes, né, vamos assim dizer, na oposição a Nicolás Maduro. A Maria Corina, ela é mais extremista, está na extrema direita da Venezuela. O Capriles está numa centro-direita. Então, a ver se eles conseguem construir um acordo não só entre eles em nível político, mas também com
as oposições. E nesse sentido eu acho que o Juan Guaidó talvez seja uma figura menor do que ambos, né? Porque a autoproclamação dele como presidente não cumpriu os efeitos, né, esperados internamente e externamente. Se eu tivesse que casar uma figurinha hoje, quem seriam aí os dois possíveis postuladores da candidatura contra Maduro, eu colocaria em Capriles e Machado e talvez capa comum entre ambos. Nesse quadro internacional, a participação do presidente Lula teve um papel importante em viabilizar as conversas entre Maduro e os partidos de oposição na Venezuela? Acredito que sim. Se a gente for fazer um recorte temporal entre 2017 e 2022, né, e eu estou fazendo esse recorte por quê? Por conta da criação do Grupo de Lima, os governos mais de centro, centro-direita ou de extrema-direita na América do Sul, eles tiveram uma postura de isolar diplomaticamente a Venezuela em acordo com os norte-americanos. Isso foi muito forte durante o governo do Donald Trump. Então eu acho que sim, que o governo Lula, né, e a política externa do Lula de priorizar a América do Sul fez com que o próprio governo venezuelano se sensibilizasse da necessidade de articular um acordo com a oposição. E, ao mesmo tempo, também a oposição ela sente, né, que o momento era favorável para negociar com o governo, já que uma coisa é muito clara. Nesse cabo de guerra entre o governo e a oposição com o apoio da comunidade internacional, até o momento, né, o governo Nicolás Maduro está ganhando, porque consegue se manter no poder. Então, eu acho que de fato o Lula pode ter cometido equívocos em falas como na visita do Maduro ao Brasil, né? Mas eu acho que o Lula, de fato, tem um papel importante nessa articulação que a gente está vendo até o momento entre o governo Maduro e a oposição. Agora, em termos oficiais, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá emitiram comunicados classificando o acordo como um passo necessário e dando apoio a uma saída pacífica, negociada, que leve a eleições justas e competitivas, além de mudanças eleitorais. Esse acordo, ele pode levar o governo Maduro a adotar uma nova política interna para melhorar as condições de vida dos venezuelanos? Sim, é o que a gente espera. Se, de fato, houver o restabelecimento de uma ordem democrática normal na Venezuela, se as sanções forem suspendidas, né, como eu disse ainda há pouco, eu acho que os maiores beneficiários disso serão os cidadãos venezuelanos. A gente tem visto o fenômeno da migração dos venezuelanos, né? As solicitações de refúgio. O Brasil, por exemplo, recebeu em torno de 260 mil venezuelanos. De fato, né, uma normalização da situação política da Venezuela, uma normalização das relações comerciais venezuelanas com o mundo, né, com a suspensão das sanções, vai, obviamente, beneficiar economicamente a Venezuela, né, vai permitir que socialmente, né, o país supere os níveis de pobreza e de extrema pobreza tem nesse momento que levam à migração e, obviamente, que isso pode cooperar para uma pacificação política do país, né? Eu acho que isso é necessário. A comunidade internacional, sobretudo os países sul-americanos, tem que ser sensíveis e talvez, né, colocar para fora, dirimir as divergências políticas para que, de fato, haja um acordo que restabeleça internacionalmente a Venezuela e que permita que internamente o diálogo, a cooperação, né, o desenvolvimento econômico e social, de fato, existe. E nesse momento, infelizmente, o país, as sanções levaram apenas ao aprofundamento, né, das condições de miséria e de pobreza dos venezuelanos, e obviamente que isso tem um impacto político. Se o governo Maduro está sancionado, ele vai aumentar o seu nível de autoritarismo, né? E foi isso que aconteceu de 2017 para cá. A gente pode dizer, professor, que Nicolás Maduro está pronto para deixar o poder no caso de uma eventual derrota? Afinal, ele domina lá o poder judiciário e também tem apoio dos militares, né? Essa é uma pergunta importante, Celso. Partindo do pressuposto da boa-fé que ele está vendo no acordo estabelecido nessa última semana, eu acho que o Maduro pode, de fato, passar o poder caso ele seja derrotado nas urnas. No caso de uma eventual vitória da oposição, o novo governo vai ter aí que lidar com uma grande reforma das instituições venezuelanas, né, em razão das medidas adotadas durante o governo Maduro. Sim, o judiciário, o conselho eleitoral, as instituições vão ter que ser refeitas, né, numa eventual derrota do Nicolás Maduro, né, já que de fato, né, houve intervenções. Então, se Nicolás Maduro for derrotado, e as urnas vão mostrar isso, o novo governo vai ter que repactuar o país, né, e restituir uma normalidade institucional.
Então, serão desafios, né, colocados ali para além da superação da grave crise econômica que o país vive, que, obviamente, essa suspensão temporária de sanções de 6 meses não vai, de uma hora para outra, como uma varinha mágica, né, fazer com que a prosperidade retorne para a Venezuela. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Rafael Araújo, professor de História da América da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor. Ô Celso, obrigado. Eu que agradeço o convite. E agradeço ainda a presença de Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Celso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, professor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.